A videoaula de hoje é sobre preposição. Assiste a aula, dá o teu like e te inscreve no canal da Prof. Comunicar é preciso. Vocês prestem bem atenção nas seguintes frases. A primeira frase que eu vou colocar agora. Aos 16 anos, viajei Buenos Aires. Viajei Buenos Aires? Não parece que fica faltando alguma coisa nessa frase? Não soa estranho aos nossos ouvidos? Aos 16 anos, viajei Buenos Aires? Vocês não acham que está faltando uma palavrinha aqui para ligar o verbo viajar ao substantivo próprio Buenos Aires? Sim, claro que está faltando. Aos 16 anos, viajei para Buenos Aires. Agora não fica ruim aos nossos ouvidos quando a gente escuta, né? Então, aos 16 anos, viajei para Buenos Aires. Esta palavrinha aqui que está ligando, que está fazendo a ligação entre o verbo e o substantivo próprio, né? Vou botar SP porque é o substantivo próprio. Chama-se o quê? Chama-se preposição. Vocês perceberam que na primeira frase faltava uma palavra, né? Que ligue viajei a Buenos Aires. A palavra para, essa palavra que liga o verbo ao substantivo, é chamada de preposição. O que a gente diz? Nós dizemos que a preposição ela é invariável, porque ela não varia em gênero ou número. Como assim? Viajei para Buenos Aires, né? Está aqui o meu verbo na primeira pessoa do singular. Eu viajei para Buenos Aires. Pois bem, viajamos, né? Nós viajamos, está na primeira pessoa do plural. Vocês viram que nas duas frases, a preposição para continua escrita da mesma forma. Por isso que nós dizemos que a preposição ela é invariável, porque ela não varia em gênero, se é masculino ou feminino, ou em número, se é singular ou plural. E o que significa preposição? Preposição é a palavra invariável que nós acabamos de ver, que ela não vai variar na frase, que liga dois termos de uma oração, de tal modo que o segundo termo completa ou explica o primeiro termo da oração. Quais são as preposições essenciais, né? É uma preposição ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Eu sempre costumo falar para os alunos uma regrinha da lista das principais preposições que geralmente nós vamos encontrar nas frases, que é as seguintes: a, de, em, para, compor. Não tem como esquecer. A, de, em, para, compor. Que inclusive está na lista dessas preposições essenciais.
A preposição, ela pertence a uma das 10 classes gramaticais que vocês começam a aprender lá no 5º ano, no ensino fundamental 1. Aprenderam as demais classes gramaticais no 6º ano e agora estão aprendendo novas classes gramaticais no 7º ano. Vocês já aprenderam as classes gramaticais, vocês já aprenderam o substantivo, o artigo, né, que é o ou a, né, definido, o uns, uma, umas, que é o indefinido, o adjetivo que caracteriza o substantivo, o numeral, o verbo, o advérbio que nós vimos no início do ano, e na aula de hoje, na videoaula de hoje, vocês estão aprendendo sobre a preposição. Pode acontecer de algumas preposições se unirem com outras palavras, formando assim um único termo. Essa ocorrência dessa união de preposição com outras palavras recebe o nome de combinação ou contração. Aqui eu tenho uma tabelinha dos principais casos, né, dessa combinação e contração. Por exemplo, aqui, vou aonde você quiser. O que eu tenho aqui em aonde? Eu tenho a junção, né? A união da preposição a mais a palavra onde. Com isso, eu tenho o chamado aonde. Então, o aonde, ele tem essa junção da preposição a mais a palavra onde. Deixa eu arrumar aqui. Então, tem a junção da preposição tá? Da preposição mais a palavrinha onde. Fica aonde. Como no exemplo aqui, vou aonde você quiser. A mais onde. Então, eu tenho aqui essa combinação. A preposição a se junta com a palavra onde, formando aonde. Um exemplo agora de contração. Na contração, as preposições ligam-se em outras palavras e ocorre alteração de som e de grafia, né? De como ela é pronunciada e de como ela é escrita. Por isso chamamos de grafia. Por exemplo, não nado nesse rio, nem que me paguem. O que eu tenho nesta frase? Eu tenho a combinação da preposição em mais esse, formando, então, nesse. Nessa formação, teve pequenas alterações, né? Em mais esse forma nesse. Por isso que nós chamamos de contração. Já na combinação, eu não tenho alteração na grafia, né? Na grafia. Então, eu junto a preposição a mais a palavrinha onde, fica aonde. Agora, quando eu junto a preposição em mais esse, fica nesse. Então, eu tenho uma alteração na forma da escrita. E aqui tem a tabelinha das combinações, né, e contrações. E uma tabela mais completa vocês têm na página 76 do livro de vocês da FTD.
Veja a seguinte frase. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. Aqui eu tenho a preposição para fazendo a ligação, né? Se esforçarão. Se eu não tenho a preposição para aqui, a minha oração fica assim. Se eu não tenho ela, fica de que forma? A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão promover o exercício desse direito. Está aqui a importância da preposição. Agora vamos ver essa mesma frase aqui. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão. Vamos substituir essa preposição por uma expressão que vai cumprir a mesma função da preposição para e não vai alterar o sentido da frase. Ela vai se manter igual. Eu só vou substituir a preposição para por uma expressão. Por exemplo, se eu substituir esta preposição para a expressão acerca de, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão acerca de promover o exercício desse direito. Acerca de. Ficou estranho, né? Vamos tentar outra expressão? A sociedade e as autoridades se esforçarão ao invés de promover o exercício desse direito. Ao invés de. Também não soa legal. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão em vez de. Também ficou estranho. Pois bem, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão. Vamos tentar colocar essa primeira expressão aqui. A fim de promover o exercício desse direito. Quando eu escrevi na primeira frase, utilizando a preposição para, a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão com que intuito, com que finalidade, com que propósito de promover o exercício desse direito. Então, a preposição para aqui, ela está com sentido de propósito, de finalidade. A sociedade e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. Elas se esforçarão porque elas têm o propósito, a finalidade de promover o exercício desse direito. Então, quando eu substituo a preposição para por um desses termos aqui, a que melhor fica empregada e não perde o sentido é a sociedade e as autoridades públicas se esforçarão a fim de promover o exercício desse direito. Vocês viram que eu troquei a preposição para pela expressão a fim de, e a frase ela continua com o mesmo sentido. E a expressão aqui está fazendo a ligação entre esforçarão e promover. Esses termos aqui, essas expressões aqui, elas são chamadas de locução prepositiva, que é a expressão constituída de duas ou mais palavras que pode exercer a mesma função de uma preposição, ou seja, ligar palavras. Chama-se locução prepositiva. E aqui
tem uma tabelinha de locuções prepositivas e aqui ao lado eu incluí mais locuções prepositivas. Vocês também têm uma tabelinha sobre as locuções prepositivas na página 77. Uma dica bem importante: as locuções prepositivas sempre terminam com uma preposição. Aqui, ó. Preposição de, preposição de, preposição de, preposição a. Sempre termino com uma preposição, sendo a preposição de a mais comum, ó. Tá aqui, ó, arrebentando em 99%, ó. Sendo a preposição de a mais comum. Aqui eu tenho já a preposição com, ó. E aqui eu tenho a, mas a mais comum é a de. Diferenciando-se das locuções adverbiais. Nas locuções adverbiais, que vocês vão aprender sobre os adjuntos adverbiais e locuções adverbiais, que locuções adverbiais nunca terminam com preposição. Já as locuções prepositivas, sim, por isso o nome, locução prepositiva, gurizada.